2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, com homens enviados por Deus. Será que com isso, capítulo 3, versículo 1 ao 3, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, as cartas de recomendações para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Amém? Pai, em nome de Jesus, que essa palavra dessa manhã gere vida em nossos corações. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, declarar que só o Senhor é santo, que só o Senhor é digno, que o Senhor é poderoso, um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Pai, que não esteja eu, Anderson, falho e pecador, mas que o Teu Espírito esteja falando através da minha vida, me usando como um instrumento Teu. É no nome de Jesus que nós oramos e glorificamos o Teu nome e Te adoramos pelo privilégio de podermos compartilhar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, ontem, dia 31 de outubro, se comemora o dia da Reforma Protestante. 503 anos da Reforma, iniciada através de Martinho Lutero, que não se conformava com a maneira como os sacerdotes, os líderes religiosos daquela época conduziam o cristianismo, a palavra de Deus, elitizando e dando acesso à palavra somente àqueles que eram escolhidos por eles mesmos. E em virtude disso, Martinho Lutero, ele iniciou essa revolução. E graças a Deus, nós vivemos hoje um cristianismo diferente. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus. Hoje nós cultuamos a Deus livremente num lugar como esse. E tem aí 3 pilares da reforma incluída nas suas teses, nas teses de Lutero, que foi mais de 95 teses. E tem 3 pilares: a justificação pela fé, a centralidade das Escrituras e o sacerdócio universal. Esses eram os 3 pilares da Reforma Protestante. E uma dessas chama muita atenção,
que é a centralidade das Escrituras. Queridos, naquela época o povo errava por não conhecer a palavra, porque eles não podiam conhecer. Eles não tinham a oportunidade. Era barganhado o perdão. Os líderes religiosos, eles barganhavam o perdão. Eles vendiam o perdão porque o povo não tinha conhecimento das Escrituras. Hoje é diferente, queridos. Hoje, infelizmente, nós continuamos errando, nós continuamos a errar pelo fato de não conhecer. Mas hoje ninguém nos impede de conhecer a palavra, a não ser nós mesmos. Nós mesmos que decidimos não ter o acesso à palavra e o conhecimento, para que a nossa vida seja mudada e transformada pelo conhecimento e a prática da palavra. E quando nós voltamos ao texto de 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, Paulo inicia falando assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Queridos, Paulo estava dando ênfase ao fato de ser vitorioso em Cristo Jesus, ao fato de exalar a fragrância do conhecimento. Quando ele fala de fragrância, ele está se referindo a cheiro, a sentir. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso. O tema dessa mensagem é cheiro de vida. Cheiro de vida. Queridos, o cheiro, ele é algo que vai contagiando. Um exemplo bem claro é quando alguém está assando uma carne, fazendo um churrasco. A pessoa, ela vai ali, fica naquele ambiente, ela sai daquele lugar cheirando aquela fumaça, cheirando a carne, e ela sai impregnada com aquele cheiro. A mesma coisa também quando você está perto de alguém que está com um perfume muito forte. Uma pessoa que está muito cheirosa, você fica perto daquela pessoa, e quando você sai dali, você está com o cheiro daquela pessoa. Porque o perfume dela é um perfume cheiroso, é muito forte. Outra situação bem desagradável também é quando você pisa no cocô do cachorro e você entra dentro do carro. Nunca aconteceu isso com você não, graças a Deus, só comigo. Você entra no carro, aquele cheiro, ele toma conta de todo o ambiente do carro. Então, o cheiro, ele tem esse poder. Queridos, e Paulo, ele usa essa analogia, a fragrância. E ele continua falando no versículo 15, ele fala assim: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. No versículo 16, para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Queridos, Paulo, quando a gente estuda a fundo tudo que esses homens de Deus falavam na palavra de Deus, é muito interessante. Paulo, ele era um cidadão romano, e ele faz, nesse momento, ele faz uma citação referente a algo que ele vivenciava, algo que ele presenciava. E naquela época, quando os soldados romanos, eles saíam para a batalha, e eles venciam uma batalha, eles traziam
cativos, prisioneiros. E quando eles entravam na cidade, as mulheres jogavam flores com aroma suave. Elas jogavam e subia aquele aroma agradável, comemorando, exaltando a vitória daqueles homens. Mas aquele mesmo cheiro de flores suaves e agradáveis era cheiro de morte para aqueles homens que estavam cativos. Era cheiro de vida para aquelas pessoas que venceram a batalha. Mas para os cativos, os homens que estavam presos, que sabiam que iriam ser condenados, era cheiro de morte. E ele usa exatamente essa ilustração quando ele se refere no versículo 16. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles que estão perdidos. Mas ele diz, para aqueles, fragrância de vida. Cheiro de vida. E é esse o nosso objetivo como cristão. Querido, o nosso desafio como cristão, em viver o cristianismo, é cheirar a vida. É exalar a fragrância de vida. É por onde nós passarmos, nós deixarmos um cheiro agradável de vida. Para que as pessoas possam olhar em nós e não sentir literalmente, fisicamente, mas espiritualmente, eles olharem para nós e enxergarem que em nós há vida, e vida em abundância. Esse é o nosso desafio como cristão. E a partir do capítulo 3, ele começa a explicar isso melhor, se referindo a cartas de recomendação. Eu lembro que do último emprego que eu saí, quando eu estava assinando os papéis, pegando os meus documentos, aquele secretário, ele falou assim, mas você quer carta de recomendação? Para que eu pudesse levar para outra empresa a recomendação dos seus serviços prestados, de como você trabalhou, de como foi a sua passagem ali pelaquele lugar. Então Paulo está se referindo dessa maneira, carta de recomendação, e ele diz, não, vocês são as cartas vivas. Queridos, nós que vivemos o cristianismo, nós devemos ser as cartas vivas. As pessoas têm que olhar para nós e fazer essa leitura, de identificarmos quem nós somos de verdade, e enxergarmos que nós somos o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina. Esse é o verdadeiro cristianismo, queridos. Barnabé e Paulo passaram algum tempo em Antioquia e lá aquelas pessoas, aquela região olharam para eles e denominaram eles como cristãos, porque eles eram cartas vivas. As pessoas olharam para eles e fizeram a leitura daquilo que eles eram, da identidade que eles carregavam neles mesmos. E eles olhavam para eles e identificavam eles como verdadeiros cristãos. Que cheiro nós temos exalado? Essa é a pergunta que nós nos fazemos nessa manhã. Qual é o cheiro que nós estamos exalando? Queridos, o efeito da palavra em nossas vidas é o que vai fazer nós exalarmos o aroma de Cristo. Assim como eu dei o exemplo do churrasco, que aquela fumaça ela fica impregnada em você, na sua roupa, e você está pura fumaça, pura carne, porque impregnou o cheiro. Queridos, a maneira de nós exalarmos o cheiro de Cristo é se nós ficarmos impregnados nele, através da sua palavra.
A palavra vai fazer com que nós possamos cheirar a vida. Nós precisamos nos aprofundarmos, conhecermos, vivermos, praticá-la. Não só conhecer, não só o empírico, mas a prática. É o que vai fazer de nós verdadeiros cristãos que cheiram a vida. E no final do versículo 3, do capítulo 3 de 2 Coríntios, ele diz assim: nos tornarmos cartas vivas, não escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Cristãos ambulantes, que não precisamos abrir a Bíblia e dizer aqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não só dessa maneira nós podemos dizer que nós somos cristãos, de anunciar aquilo que nós somos, mas através da nossa vida, das nossas atitudes, as pessoas olharem para nós e fazerem uma leitura daquilo que nós somos de verdade. É isso que vai fazer totalmente a diferença. Quando Paulo, ele aconselha Timóteo, seu filho na fé, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos aos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se integralmente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto os que o ouvem. Queridos, esse é o objetivo de nós sermos cartas vivas, de nós, por onde nós passarmos, nós termos o cheiro de vida, para que a gente possa gerar a vida. Queridos, nós não temos o poder de salvar ninguém, não temos. Esse poder, ele é do Espírito Santo de Deus, mas nós, eu e você, somos instrumentos de salvação. Ferramentas usadas por Deus para alcançar aquelas pessoas que não o conhecem. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. De vivermos um testemunho verdadeiro, não de sermos perfeitos, queridos. Nós não vamos conseguir sermos perfeitos. Nós temos os nossos erros, as nossas falhas. Mas de sermos um exemplo como cristãos. De darmos um testemunho verdadeiro. De sermos pessoas confiáveis. Eu confio no pastor Johnny, porque eu vejo as atitudes dele, eu faço a leitura de quem ele é de verdade. É isso, queridos.
vivermos verdadeiramente aquilo que o Senhor deseja para nós, através da sua palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 2, diz assim, ainda a recomendação de Paulo a Timóteo, ele diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência, toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Queridos, Paulo orienta Timóteo a repreender, corrigir e exortar. Quando a gente ouve essas três palavras, parece que é o mesmo sentido, né? Repreender, corrigir e exortar. Parece ser a mesma coisa, mas quando a gente vai buscar o significado da palavra, repreender está no significado de mostrar onde está o erro. Corrigir significa endireitar-se, consertar-se. E exortar significa dar a direção, dar a instrução, mostrar o caminho. É disso que nós precisamos, queridos. De viver verdadeiramente a palavra, de estar preparado para pregar a todo momento, não de estar com a Bíblia o tempo todo debaixo do braço, e onde você parar você tem que abrir e pregar, não é isso, é a sua vida, é a sua vida, é as suas atitudes que vão pregar acerca de quem Cristo é a sua vida. Palavras de salvação, queridos. Nós somos instrumentos de salvação na vida das pessoas, através da doutrina da palavra. Para vivermos tudo isso que eu falei aqui anteriormente, queridos, não tem outra maneira a não ser através da palavra. Queridos, hoje nós vivemos pessoas que estão sendo conduzidas, induzidas, manipuladas por muitas vezes líderes religiosos porque não conhecem a palavra. O nosso intuito aqui não é manipular, não é ter lucro através da palavra, não, mas é ensinar através da palavra a você ser bem-sucedido, a você ter uma vida plena, a você ter uma vida de sucesso através do conhecimento da palavra. Um assunto que foi muito discutido essa semana nas redes sociais, através de um desses líderes religiosos falando que a Bíblia precisava ser atualizada, que a palavra precisava ser atualizada. Não, queridos, a palavra, desde o momento lá da criação do mundo, quando Deus diz haja luz, através da sua palavra, querido, Ele nos deixou aqui uma herança para a vida eterna, através da sua palavra. A palavra dele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A Bíblia diz que ele é o alfa, o ômega. Ele é infinito, queridos. Ela é a mesma. Daqui a 1000 anos, ela vai continuar tendo o mesmo efeito e a mesma qualidade na vida das pessoas, do mesmo jeito. Queridos, nós somos uma igreja moderna. Nós somos uma igreja que investimos na estrutura para que você viva
a melhor experiência. Mas se tem uma coisa que nós não abrimos mãos aqui no altar, é de compartilhar a verdadeira doutrina, que é a palavra. Isso você nunca vai ver a Comunidade Batista Vida abrir mão, porque a nossa essência é a palavra, é a verdadeira doutrina. E para finalizar, queridos, eu queria ler o texto, Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que nós mais buscamos nessa vida é sermos bem-sucedidos, é sermos prósperos e termos uma vida plena. O segredo está aqui, queridos. O segredo sempre esteve aqui, de uma vida bem-sucedida, através da palavra. Se encharque da palavra, para que, por onde você passar, você espalhe um cheiro de vida. Que por onde você passar, as pessoas sintam a fragrância suave daquilo que você é e daquilo que você representa. Se submeta à palavra. Se submeta à palavra. Eu termino falando isso e gerando essa reflexão para todos nós. Se submeta à palavra. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.